Bom dia, crianças. Hoje, nossa aula de História, 9/7, a gente vai falar sobre dois assuntos. Na verdade, vai retomar esses assuntos, né? O primeiro deles é sobre a descoberta e a exploração do ouro, que a gente já falou bastante sobre esse assunto, mas hoje eu trouxe algumas informações extras, certo? Primeiras descobertas. Em meados do século XVII, Portugal vivia uma crise econômica devido à queda internacional do preço do açúcar. Então, a primeira atividade econômica que foi estabelecida aqui no Brasil, colônia, foi o açúcar, né? Fabricação do açúcar lá nos engenhos. Só que, em determinado tempo, por conta de alguns motivos que a gente vai ver lá na frente, o açúcar foi perdendo valor. Então, tinha que se buscar outras possibilidades de ganhar dinheiro. Entre 1693 e 1695, os bandeirantes paulistas encontram os primeiros vestígios de ouro de aluvião. Mais na frente vai ver o que é isso aí, esse ouro de aluvião, tá certo? Escravos africanos especialistas na mineração foram utilizados na exploração do ouro. Tanto os escravos lá da África, né? Quanto os índios foram obrigados a trabalhar na exploração do ouro. Aí houve uma corrida do ouro. A população da região de Minas Gerais alcança 15% do total de habitantes no Brasil no século do ouro. A descoberta do ouro no Brasil. No fim do século XVII, a produção açucareira do Brasil enfrenta uma séria crise devido à prosperidade dos engenhos açucareiros nas colônias holandesas, francesas, inglesas e da América Central. Então, não era só Portugal que detinha essa produção, né? Porque até um certo tempo era assim que acontecia. Como Portugal dependia e muito dos impostos que eram cobrados da colônia à coroa, passou a estimular seus funcionários e demais habitantes, principalmente os do Planalto de Piratininga, lá onde hoje é a atual São Paulo. Ele começou a estimular a desbravar as terras ainda desconhecidas, porque até então, como já foi falado, eles conheciam só aquela parte do litoral, né? Dentro mesmo, no interior das terras, né, do território brasileiro, não se conhecia. Então, vieram algumas pessoas para explorar em busca de ouro e também de outras pedras preciosas. A corrida do ouro. Entre 1690 e 1780, a população da colônia passou de 300 mil habitantes para 2,5 milhões por conta da procura desse ouro, né, gente? Descoberta de ouro em Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Interesse pelo ouro causou deslocamento de pessoas de várias partes do Brasil e a vinda de escravos africanos para trabalhar, né? A principal mão de obra foi essa. Dificuldade de sobrevivência, fome, miséria, falta de moradia, porque ninguém tinha acesso a nada. Início das plantações, criação de animais, que é a pecuária, e comércio com outras regiões. A moeda era o ouro. Então, a partir daí, começou a se formar as vilas e então os centros urbanos daquela época. Intendência das Minas. O que era isso? Principal órgão administrativo português. A Intendência das Minas, criada em 1702, era responsável por distribuir datas, que eram lotes para a exploração do ouro. Então, determinava um terreno, um limite para que pessoas ficassem naqueles lotes ali. Fiscalizar a atividade mineradora, tudo isso era função da intendência. Julgar questões referentes ao desenvolvimento dessa atividade. Cobrar impostos, a principal, né? 20% ou 1/5 pela exploração das jazidas. Qualquer pessoa que fosse explorar tinha que pagar determinada quantidade de impostos à coroa portuguesa, dependendo da quantidade de ouro que eles conseguiam encontrar. E aí tem a imagem, gente. Essa aqui foi a primeira intendência de Minas Gerais, que hoje é Mariana, né? Intendência e Casa de Fundição de Sabará, Minas Gerais. Essas casas, essas edificações, elas foram preservadas. Na época funcionava como intendência e hoje deve funcionar como museu ou centro cultural, alguma coisa do tipo, certo?
Desenvolvimento da vida urbana. Lógico que com a descoberta do ouro, muitas pessoas chegaram para lá, o normal é o desenvolvimento da vida das cidades, né? Das colônias, vilas e centros urbanos. A vida nas cidades mineiras era organizada em função do ouro, então tudo girava em torno daquilo ali. A região tornou-se um excelente mercado comprador de diversas regiões da colônia de Portugal. No fim do século XVIII, quase metade da população mineira era composta por escravos, então a maioria, né, era escravos. Os investimentos econômicos para a mineração eram menos custosos que os equipamentos e instalações necessários para se montar um engenho açucareiro. Então, saía mais barato do que montar um engenho, os equipamentos para a mineração. A riqueza concentrou-se nas mãos de poucos, como sempre, né? Ricos, senhores que exploravam as lavras mais importantes e que se dedicavam a outros negócios. Além da exploração do ouro, né? Que eles comandavam, eles tinham outros negócios que geravam riquezas também. A pobreza imperava na capitania das minas do ouro. Consequências. O ouro brasileiro enriqueceu principalmente a Inglaterra, porque o ouro que era extraído aqui, ele não ficava aqui, gente. Ele era mandado para fora. Assim como, lembram do pau-brasil, do açúcar? O Brasil foi interiorizado e povoado. Muitas cidades foram criadas para abastecer as Minas Gerais com alimentos e bebidas, para poder sustentar, fornecer determinados produtos para aquelas pessoas que estavam ali nas minas explorando o ouro. Nas Minas Gerais surgiu a arte barroca do artista Aleijadinho, como eu já falei também, né? Aqui tem algumas obras dele, com suas esculturas e arquitetura ligadas aos temas religiosos. Ele trabalhava principalmente isso, né? Aqui tem uma escultura, aqui são igrejas, certo? Como era a sociedade mineradora? Aqui tem uma pirâmide que vai mostrar como é que era. Topo, grandes mineradores, autoridades reais, pessoas de mais posses, né? Mais ricas. Aqui os tropeiros, a gente vai ver em outro momento sobre isso aqui, né? Os oficiais, os burocratas, soldados, clérigos, que eram ligados à igreja, comerciantes, profissionais liberais, barbeiros, comerciantes, pequenos mineradores. E aqui, na base, os escravos, que era quase que a sua maioria, quase metade, como já foi falado, viu, gente? Portugal passou a exigir muitos impostos dos mineradores brasileiros. O ouro retirado do Brasil era entregue à Inglaterra, enriquecendo os cofres britânicos. Não ficava aqui, nós não enriquecíamos com esse ouro, só os ingleses, né? Como era a cobrança de impostos? Quinto, 20% do ouro encontrado era de Portugal. Intendência das Minas, o órgão do governo que distribuía as áreas mineradoras entre os colonos. Casa de Fundição, órgão do governo que derretia e transformava o ouro em barras. E aqui tem a imagem do ouro em barras. E aqui, gente, tem essa expressão aqui que é muito falada. Os pais de vocês devem até conhecer. Perguntem para eles, viu? Que dizia assim, santo do pau. Por que eles diziam isso aqui? Acho que eu já até falei em outra aula. Olha o que eles faziam com as imagens, né? O que eles colocavam aqui? O ouro para contrabandear, para não passar pelas casas de fundição, que lá é onde o ouro é controlado. Então, eles colocavam aqui nas imagens para poder contrabandear esse ouro. Formas de exploração dos metais preciosos. O ouro de aluvião eram margens e leito dos rios, faiscação. Aqui, ó. Essa imagem aqui está mostrando. Lavras, as jazidas mais profundas, que tinham que cavar mesmo bem a fundo para poder encontrar o ouro. Aqui, no ouro de aluvião, a mão de obra era um minerador e 4 ou 5 escravos, então pouca gente, né? Aqui não, já precisavam de mais pessoas, até 100 escravos. O trabalho era insalubre, ou seja, aqui eles adquiriam certas doenças, morriam ou acidentes de trabalho. Decadência da mineração. Caiu, né? Causas do esgotamento. Primeiro, causa do esgotamento do ouro.
Então, foi começando a acabar. Lógico, muita gente explorando, né? Um dia ia acabar. Ouro de aluvião e deficiências de recursos, rápido esgotamento. Técnicas de exploração rudimentares e baixa escolaridade dos colonos, ou seja, aqui eles não tinham muito equipamentos, né, digamos assim, modernos, entre aspas, né, para poder explorar mais a fundo as minas. Os equipamentos dele eram bem rústicos. Os mineiros, sem conhecimento escolar algum, entulhavam os vales com a terra das montanhas, cobriam com os resíduos da lavagem do ouro terrenos ainda não explorados, obstruiu o leito dos rios com areia e pedras e comprometiu a vida dos escravos. Então, eles faziam o trabalho não da maneira como tinha que ser feita, eles faziam de qualquer jeito. Aqui, vamos ver a diferença de lavra, grande extração, que utilizava mão de obra escrava. À medida que o ouro do local ia se esgotando, a lavra se deslocava para outra região, deixando o que restara para a faiscação, praticada por pequenos mineradores, com aquela tipo uma peneira, né? Só que era de metal. Faiscação, garimpo, pequena extração praticada quase sem o trabalho de escravos. Técnica de baixo custo, que tornava a mineração acessível a qualquer homem livre. Havia basicamente duas formas de explorar o ouro, né? Essas duas bem aqui que eu já falei aqui para vocês, certo? Agora, a gente vai falar também das capitanias hereditárias, que a gente viu um pouquinho lá no nosso conteúdo, né? Lembrar o que foram essas capitanias. Para aumentar a produção agrícola e expandir a colonização do Brasil, o rei de Portugal, Dom João III, resolveu dividir o Brasil em 15 lotes de terra, entregados a pessoas de sua confiança, chamadas donatários. Vocês lembram isso, né? Os lotes de terra chamavam-se capitanias hereditárias. Por que chamavam-se capitanias hereditárias? Porque elas passavam como herança de pais para filhos, por isso o nome, hereditária. Os donatários se comprometiam a colonizar as capitanias. Essa divisão não apresentou bons resultados por causa da grande extensão de cada capitania, ou seja, cada uma das capitanias eram muito grandes e eles não tinham recursos para fazer o que tinham que fazer lá nessas terras. E também os ataques dos indígenas, né, que prejudicou muito. Os índios não aceitavam trabalhar como escravos e se revoltavam. Apenas duas dessas capitanias, que foram 15, elas prosperaram. A de São Vicente, que era de Martim Afonso de Souza, e a de Pernambuco, que era de Duarte Coelho. Muitos dos atuais estados brasileiros tiveram origem nas capitanias. Capitanias hereditárias. Aqui tem um mapa, né, mostrando como é que era a divisão. Aí já foi falado, aqui é um pequeno resumo, né? Os 15 lotes de terra chamados de capitanias hereditárias porque podiam passar de pai para filho mais velho, não podia ser vendido, no caso, né? Para outra pessoa que não fosse da família. As terras foram concedidas para 12 pessoas chamadas de donatários. Era a tarefa do donatário, o que ele tinha que fazer? Distribuir lotes de terra chamados sesmarias, nomear autoridades, fundar vilas, escravizar indígenas, recolher impostos para a coroa portuguesa. Gente, então, esses assuntos foi só para a gente dar uma relembrada, certo? No que a gente já viu. E a atividade de hoje é assistir ao vídeo História da Descoberta do Ouro no Brasil e do Museu do Ouro em Sabará. Gente, esse vídeo eu assisti, ele é bem interessante. Ele é uma excursão de uma turma de alunos, acho que mais ou menos da idade de vocês. Uma professora levou esses alunos lá para esse museu e eles foram conhecer a história da descoberta do ouro e conhecer esse museu, certo? É bem interessante. E atividade fotocopiada sobre os conteúdos abordados hoje, inclusive questões sobre esse vídeo lá do Museu do Ouro em Sabará, Minas Gerais, tá bom, gente? Então, bons estudos, até a próxima aula, beijos!